Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Oi, pessoal, na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre aparência e engano. A aparência ela pode gerar observações parciais e ela pode nos levar ao engano, em especial se for aceita sem se considerarem outras fontes de observação, compreensão e até mesmo de pensamento. Será que tudo é como se parece? Lembram que nas últimas aulas que nós fizemos presencialmente, nós fizemos esta atividade que está aparecendo aqui no slide agora, na apostila, a respeito dos 7 erros, comparando uma imagem com a outra, uma é um espelho da outra? Lembra que nós encontramos os 7 erros? Por quê? Porque às vezes, isso é para ilustrar que muitas vezes nós nos enganamos com aquilo que nós vemos, pensamos e sentimos também. Que uma leitura precipitada ou apressada das aparências pode nos conduzir ao engano. E aí tem aquela frase muito popular que a gente normalmente ouve ou que a gente normalmente também fala, que é as aparências enganam. Por que a gente repete esta frase ou a gente ouve esta frase com frequência? Porque às vezes nós nos mostramos de uma maneira e em determinado momento a gente se revela de outra maneira. Então, as pessoas vão lá e dizem para nós categoricamente: olha, você me enganou, você me mostrou uma coisa, mas na verdade é outra. Os filósofos já se questionavam sobre as formas de saber e o modo como nos colocamos diante da realidade. Alguns deles refletiram acerca da existência de realidades mais reais do que nos mostram as aparências. Então nós encontramos num destes Platão, que viveu na Grécia Antiga e que foi mestre de Aristóteles e que foi discípulo de Sócrates. Platão, quando escreveu os seus textos, os seus livros, ele colocou, na grande maioria, o Sócrates, o seu mestre, como seu personagem nas suas histórias. Muito em virtude de que Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu a respeito de Sócrates, na sua grande maioria, foi Platão. Então, num desses livros, chamado A República, Platão imaginou e descreveu um povo que vivia em uma caverna. Acorrentados pelos pés e pelo pescoço, impossibilitados de se virarem para a entrada, os membros desse povo observavam as coisas, as pessoas e as situações apenas pelas sombras que eram projetadas na parede ao fundo da caverna, por uma fogueira acesa fora dela. Acostumaram-se a viver assim, vendo as sombras que se moviam, ouvindo os sons das vozes das pessoas ao longe e imaginando que elas pertenciam às sombras que se projetavam na parede. Esse era o seu mundo, no qual organizavam o seu pensamento e o seu conhecimento. Entretanto, um dia, um dos prisioneiros, e sem poder levar seus companheiros consigo, fugiu da caverna. Quando saiu, a luminosidade cegou os olhos. Mas, aos poucos, ele foi se acostumando à nova condição e pôde perceber que as coisas, as pessoas e as situações eram diferentes daquilo que conhecia. E agora, com a luz do sol, podia conhecer a realidade fora da caverna. Podia perceber a natureza, suas formas, suas cores, seus sons. Então ele voltou à caverna. Contou o que aprendera lá fora e tentou mostrar aos outros como eram realmente a vida e os seres. Mas ele foi desacreditado, foi rejeitado e foi expulso da caverna. Os habitantes da caverna recusavam-se a mudar de opinião, a imaginar outra luz e outra forma de ser para as coisas ou para as pessoas. Segundo eles, essa ideia só poderia ser uma loucura, e não queriam ninguém divulgando ideias assim entre eles. Então,
esse mito que Platão escreve, ele nos traz o que de fato? Ele nos traz que nós precisamos nos virar para fora da caverna também. Nós precisamos olhar para além de nós. Nós precisamos também enxergar que há uma luminosidade que vem de fora. Que não é só o que nós pensamos, só o que nós vemos que está certo. Que também outras maneiras de ver, de pensar, de ser, de agir também estão corretos. As pessoas cometem enganos sobre o que sabem ou apenas sobre o que ainda não sabem? Como que é perceber um engano ou perceber-se enganado sobre algo que se imaginava saber muito bem? Então é possível que haja situações em que alguém queira ser enganado? No caso aqui do mito da caverna, mais adiante nós vamos estudar um pouco mais a respeito disso e a gente vai ver que Platão vai tratar de tudo isso e que ele vai dizer que este prisioneiro que fugiu da caverna é um filósofo e que a missão do filósofo é de mostrar às outras pessoas de fato como as coisas são. De não nos deixar enganar pelas aparências das coisas, das pessoas ou daquilo que apenas nós pensamos. Aproveitem bem então, reflitam um pouco a respeito disso e pensem um pouquinho. O que eu estou vendo, o que eu estou pensando e como que eu estou administrando esses meus pensamentos, meus modos de ser, de agir e de ver. Eu acabo me fechando apenas nos meus modos, nos meus comportamentos, ou eu também abro a minha caverna para que outras pessoas possam, mesmo que sejam diferentes, se mostrarem também para nós. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!